Bom dia, pessoal, como estão? Ainda dá pra ter bom dia? Não, já passou do meio-dia. Então, tudo bem, pessoal? Como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações. Esse vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo sobre as correções dos trabalhos de você. Essa é minha cachorra, gente. Olha, dá um oi pro vídeo. Não, ela não quer dar, ela só quer oi pro vídeo. Ela só quer vir aqui pedir carinho, incomodar. Ela gosta muito de carinho, essa cachorra, muito dengozinha. Tá, agora tem que dar uma licencinha que eu estou trabalhando. Tô trabalhando. Licença. Tô trabalhando. Obrigado. Tá, então esse é um vídeo que ele é para explicar correções que vocês têm que ter ao longo de quando fizerem os trabalhos de história, coisa muito importante para ir melhorando o ensino-aprendizagem. Então, lembrando para o pessoal do segundo ano que já foram meus alunos, lembrando para o pessoal dos terceiros anos do terceiro ano que já foram meus alunos, e explicando para o pessoal do primeiro ano que ainda não foi meus alunos como que funcionam a minha metodologia de trabalho, certo? Dá licença, cachorra. Espaço, Camille. Espaço. Obrigada. Tá. Então, pessoal, primeiro, como é que a gente vai trabalhar nesse novo formato? E eu tô super aberta a dicas, porque é uma coisa muito nova, tanto pra vocês quanto pra mim. Então, o que eu vou fazer com vocês? A cada semana, como eu já expliquei em outro post, e a escola, inclusive, já falou, a cada semana eu vou postar atividades na segunda-feira, e como eu não tenho dedicação exclusiva, Inácio, eu tenho 2 empregos, eu vou trabalhar, postar segunda-feira, responder alguma dúvida que vocês tiverem na segunda-feira de manhã, início da tarde, por ali, e aí na quarta, quinta e sexta vai ser os dias que eu vou tá das 7h30 da manhã ao meio-dia 15, ou daqui a pouco das 8 a 1, totalmente dedicada a corrigir os trabalhos de vocês, a tirar dúvidas de vocês. Então, usem esse espaço para tirar dúvidas, certo? Então, lendo as primeiras atividades, e aí, não copiem, gente. Isso é muito importante, certo? Eu sou uma professora que eu leio trabalho por trabalho de vocês. Então, não copiem. Escrevam com as palavras de vocês. Tem dúvidas, acha que tá errado? Não importa, escreve do jeito que vocês entenderam, certo? E aí me perguntem se tem dúvida. Eu tô aqui pra isso, pra tirar a dúvida de vocês. E nesse formato vai ter que ser assim, vai ter que ser, infelizmente, não é aquela que nem a gente tava em sala de aula, mas vai ter que ser tirar dúvidas pelos chats, pelos comentários do Google Classroom ou do Então Pessoal. Lembrando que eu não vou dar o meu WhatsApp pra vocês, porque senão isso me coloca num lugar de estar em dedicação exclusiva pra vocês. E acho que é demais pra mim. Não consigo lidar com isso, não vou conseguir dar conta de todas as coisas que eu faço da minha vida. E acho que consigo suprir por essas outras redes as demandas de vocês, certo? Então, pessoal, vou postar sempre videoaulas. Normalmente tem uma questão no final dessa videoaula para vocês responderem. E aí, tem uma coisa que é muito importante, que vocês vão ter que pensar, e é uma coisa de vocês, nesse novo formato de aprendizagem. Vocês vão ter que pensar como vocês se organizam. Eu só consigo me organizar com caderno. Se vocês só conseguem se organizar com caderno, tem um caderno. Eu sempre ponho o título da atividade, o título do conteúdo que a gente tá trabalhando, a atividade que a gente tá trabalhando. Então, agora a gente tá na unidade 1, em primeiro e segundo ano de história. RH vai ser sempre atividades avulsa, costurando com temas atuais. Se vocês quiserem trazer sugestões de temas a partir do que a gente está trabalhando, podem trazer, que a gente vai pensando em conjunto. Se vocês quiserem marcar alguma live em algum horário, me avisem, a gente acha um horário e marca, certo? Então, vocês vão ter que achar uma forma de se organizar. Se vocês fizerem tudo no Google Classroom, por arquivos do Word, e não colocarem nome nesses arquivos, depois vocês vão perder tudo isso. Então, vocês vão ter que achar um jeito de organizar, nem que seja um caderno virtual, não precisa ser um caderno escrito à mão, mas de vocês terem isso organizado, certo? Isso é muito importante, é uma organização de vocês. Tendo, então, que eu tenho algumas correçõezinhas, que meu aluno já me conhece, poucas coisas, né, gente?
E olha como eu tô organizada. Eu fiz isso numa agenda, não é num papelzinho avulso, que nem eu sempre faço. Certo? Então, pessoal, lembrem, quando vocês forem escrever e vocês estão querendo falar de algo, não coloquem a coisa. Porque coisa pode ser qualquer coisa, certo? Então, escrevam, pensem de que coisa vocês estão querendo falar e deem nome para essa coisa. O ser humano já desenvolveu a linguagem, a gente criou nome para as coisas. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma pedra. Se eu falar coisa, pode ser a pedra ou aquelas flores lá no fundo podem ser coisas. Então, deem nome às coisas, certo? E escrevam sempre, quando vocês forem dar nome às coisas, escreverem os textinhos de vocês, escrevam com as palavras de vocês, certo? Não é com as palavras do coleguinha e, de preferência, não com as palavras do livro. Ai, Sora, mas a atividade pedia pra eu explicar uma coisa que tava no texto. Tentem ler o texto e explicar com as palavras de vocês o que vocês entenderam do texto. Esse trabalho de ler e entender o texto, ele é muito importante, certo? E eu tô com um grande dilema em como a gente resolver isso à distância, porque em sala de aula eu leio com vocês o texto, a gente vai explicando, a gente vai debatendo, eu peço para um ler pro outro e explicar. Aqui é vocês, daqui a pouco, tentem conversar com os colegas por WhatsApp sobre o texto, não passando respostas, por favor, que eu já vi que essa parte aí a comunicação funciona muito bem, né? Mas então, sobre o texto e sobre o conteúdo do texto, mas cada um tente entender o que o autor quis dizer com aquele texto, não é o que vocês acham do texto, é o que o autor quis dizer com aquele texto, certo? Logo, então, escrevam com as palavras de vocês, tentem ler e entender o texto. Para isso é muito importante também não só ler e entender o texto, mas ler e entender a pergunta. Porque às vezes vocês não entendem o que está sendo perguntado. Então, leiam e releiam a pergunta, certo? E isso implica em vocês fazerem as coisas sem cópias. Além disso, coloquem as páginas das perguntas, gente. Vai facilitar pra vocês... Ai, me risquei. Vai facilitar pra vocês... E a minha calça é cinza, ó. Droga. Tava limpa. Tá. Então, vai facilitar pra vocês se acharem depois pra... Se quiserem retomar a atividade para estudar, para fazer outro trabalho, outra atividade que eu venha pedir. Então, leiam e coloquem as páginas e, de preferência, copiem a pergunta mesmo, para não perder isso depois, certo? Além disso, pessoal, leiam os comentários que eu coloco. E aí, algumas pessoas me disseram que não estão conseguindo abrir os comentários no celular. Então, a gente... Só no computador. Então, eu vou tentar botar os comentários do lado ali, nos comentários privados, certo? E aí já me disseram que se faz no Word e se faz... Se tira foto do caderno e posta, dá pra ver os comentários que eu coloco do lado. Fica assim, ó. Fica aqui, tem os comentários particulares. Aqui tem a atividade de vocês. Aqui fica uma série de balõezinhos. Esses balõezinhos são os comentários que eu faço com as correções. E é muito importante vocês lerem as correções, porque é para vocês melhorarem e aprenderem para as próximas vezes. Pessoal, pensem que a gente tá num mundo cada vez mais virtual. A gente tá tendo aula nesse formato. Ou seja, cada vez mais a gente vai usar a escrita, a leitura. Então, imaginem alguém que nesse formato não sabe escrever direito ou entender direito o que tá sendo escrito, não sabe interpretar um texto. Essa pessoa pode perder um emprego, gente. Então é muito, cada vez mais a gente vive numa sociedade que cada vez mais a escrita é utilizada. Então é muito importante vocês atentarem para essas correções que eu faço, porque pensem que é um dos poucos espaços que alguém vai corrigir o texto de vocês, certo? No Facebook, às vezes eu leio absurdos que vocês escrevem, ou nem leio até o final, porque já tá absurdo no início, de mal escrito, e que eu não consigo entender a ideia de vocês. Eu não vou lá e eu corrijo no Facebook, isso nem me passa pela cabeça. O único espaço que eu posso fazer isso é aqui, como prof, certo? Então aproveitem esse espaço de ter alguém que corrige o trabalho de vocês. E aí, nessa questão da escrita, evitem frases longas, gente. Teve gente que me escreveu um parágrafo gigantesco, sem vírgula e sem ponto. Fica muito confuso. Evitem frases longas. Uma breve ideia, já põe um ponto e depois a outra ideia, certo?
Além disso, a gente não separa o sujeito do verbo com vírgula, certo? Então, se a gente for escrever assim, ó, o fóssil era da Luzia, se a gente for escrever aqui o fóssil, dá pra ver? Aqui, era da Luzia, não tem vírgula depois de fóssil. Era é o verbo, era é o que dá sentido à frase. Todo verbo é o que dá sentido à frase, gente. Verbos, eles são importantes. Se eu botar assim, o fóssil lascou a Luzia, já é outro sentido. Então, o verbo dá sentido à frase e nunca tem vírgula antes do verbo. Vocês têm uma mania de colocar o sujeito. O sujeito é o fóssil, né? O sujeito é quem a gente está se referindo na frase. Vocês têm uma mania de colocar vírgula depois do sujeito que eu não sei porquê. Não separa, certo? Além disso, ainda nessa questão da vírgula, o fóssil era da Luzia, pois foi achado em Lagoa Santa, por exemplo. Agora, antes do pois, tem vírgula. Então, eu coloquei a vírgula aqui, ó. Isso é uma vírgula, gente. Pode não parecer, mas é uma vírgula. Ó. Certo? Pois é uma conjunção. Pois, portanto, entretanto, contudo, são conjunções. Antes de conjunção, no meio de frase, sempre tem vírgula. Se aqui tivesse um ponto, a vírgula estaria aqui, depois. Cuida isso que vocês erram cores também, certo? Além disso, já falei que eu leio as atividades, já falei da atenção à pergunta. Escreva em forma de textos, né, gente? Não de tópicos. Isso aconteceu muito na questão de Machu Picchu. Na questão de Machu Picchu, vocês esforçaram um pouquinho, os segundos anos, no caso, né? Um pouquinho mais para escrever com as palavras de vocês. É mais ou menos por aí, certo? Acho que para resumir, porque tava grande nos sites, mas é mais ou menos por aí. Entendeu? Escreve com as palavras, certo? Se é que o fóssil era da Luzia, pois foi achado em Lagoa Santa. Pra vocês entenderem, acharam o fóssil da Luzia em Lagoa Santa, escreve assim, acharam o fóssil da Luzia em Lagoa Santa. Com as palavras de vocês, certo? Além disso, quando vocês falarem, se eu escrevesse aqui, ó, era da Luzia. O que era da Luzia? Quem, cara pálida? Quem? Vocês têm que dizer de quem que vocês estão falando, certo? Além disso, lembrem de escrever frases completas, certo? E por último, como e por exemplo é a mesma coisa. Então, se vocês escrevem como por exemplo, que você adora escrever como por exemplo, não sei porquê. Se você só escreve ou como ou por exemplo, porque as duas palavras significam a mesma, tem o mesmo significado, pra eu não usar coisa, né? Que eu falo pra vocês não usarem coisa, eu também não posso dar. Então, ou se usar como, por exemplo, é como se você escrevesse assim, como, por exemplo. Então, usa só um dos dois, certo? E aí, para os segundos anos, primeiros anos, terceiros anos, tchau, beijo, se puder fique em casa, gente, usem máscara, certo? Vamos tentar se cuidar, estamos sim vivendo um contexto caótico, não vamos naturalizar esse absurdo. Agora, os segundos anos, algumas questõezinhas quanto ao conteúdo, certo? Mais específico de vocês. Vou pôr num outro vídeo, então, para esse vídeo não ficar pesado para todo mundo. Então, desse vídeo é isso, segundos anos, aguardem que tem um vídeo específico do conteúdo de vocês. E primeiros talvez venham ao longo da semana, quando eu for corrigir. Tá bom? Até mais, gente.